Mais uma vez eu estou aqui para te ajudar e vou falar sobre o conselho consultivo. Eu acho que eu até já falei sobre o conselho consultivo misturado com o conselho de administração, mas como eu estou participando do conselho consultivo agora que me chamaram, eu vou clarear um pouco mais essa ideia do conselho consultivo. Primeira coisa, conselho consultivo não é conselho de administração. As SAs são obrigadas a ter conselho de administração, as limitadas não. Mas a limitada pode ter um conselho sem ser de administração. Ela pode ter de administração se ela quiser, mas ela pode ter um conselho consultivo. A diferença básica dos dois conselhos é: conselho de administração tem dever fiduciário, ou seja, ele é representante legal da empresa. O CPF dele está na reta. Diferente do conselho consultivo, que o nome já fala, ele dá conselho, ele não tem poder de decisão. Ele dá conselho aos sócios, à família, sobre diversos temas. Quando é que eu ponho um conselho consultivo na empresa? Se eu estou no processo de melhorar minha governança, já que toda empresa tem uma governança, mas se eu estou num modelo de melhorar, para que eu vou criar um conselho de administração já, se eu não sou SA? Não tem para quê. Você monta um conselho consultivo e espera ele maturar para ver se é necessário ele virar ou não conselho de administração. A vantagem de ter um conselho é que eu tenho pessoas de fora, lógico que tem alguns conselhos internos, mas tem pessoas de fora que dão visão do meu negócio. Eles podem dar outra visão, uma experiência que eles têm fora dentro da empresa. Então, a importância do conselho consultivo é ajudar você na sua tomada de decisão. Você que é dono da empresa ou os sócios donos da empresa. O conselho consultivo tem voto? Pode ter voto para entrar em consenso, mas a função dele não é votar, é aconselhar, já que a decisão é sua como empresário. E eu anotei aqui 4 itens importantes de um conselho para você ter um conselho consultivo. O primeiro é uma visão externa qualificada. O segundo é aumento de transparência e disciplina de gestão, redução de riscos decisórios e o quarto, suporte à sucessão familiar e profissionalização. Esses são um dos itens porque você tem que ter um conselho consultivo. Eu estou participando agora do conselho consultivo, que a gente tem reuniões mensais. Acho que era uma pergunta que você ia me fazer, né? Em quanto tempo se reúne um conselho consultivo? Eu acho a melhor boas práticas que ele seja mensal e que ele já tenha data programada. Esse conselho que eu faço parte já está programado ano que vem todinho as datas. Ou seja, eu já sei quando é a reunião em janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Faça essas datas já e, se quiser, já programe até atas específicas. Pautas específicas para cada reunião. Exemplo, início do ano tem prestação de contas do ano anterior, análise do ano anterior financeira, final do ano você tem planejamento para o ano seguinte. Algumas datas são específicas que dá para botar a pauta para essa reunião. E como eu contrato ou chamo esses conselheiros? Conselho consultivo, inicialmente, dependendo do tamanho da sua empresa, ele pode tanto ser por voluntariado, ou seja, sem recebíveis, como você pode ser contratado. Isso depende do tamanho da sua empresa e depende dos seus conselheiros. Eu sou do conselho de uma empresa privada que tem pagamento e sou do conselho de uma empresa, de uma associação sem fins lucrativos, onde eu também não recebo nada. Então não é questão de ter ou não ter pagamento, é qual o fim desse conselho. E qual o perfil desse conselho, do conselheiro, né? Como é que quem eu chamo para a minha empresa? Você vai chamar exatamente um conselho que tem uma expertise que você não tenha. Se você não tem expertise de planejamento e sua empresa está fazendo planejamento, seu conselheiro deve ser da área de planejamento. Não, meu maior problema hoje em dia é RH, então você tem um conselheiro de RH. Não, meu maior problema é o marketing, então eu tenho um conselheiro focado em marketing. Eu não posso ter 2 ou 3 conselheiros? Pode. Acho que o conselho, no seu tamanho bom para a empresa pequena, é de 3 a 5 conselheiros. Nessa empresa que eu estou, tem 3 sócios e eu como externo, por enquanto. Já na outra, são 3 externos e o diretor, que é o dono da empresa, que é o interno. Então, não tem quantos internos, quantos externos, mas eu acho que um conselho para empresa pequena, acima de 5, ele incha muito sua empresa. Então, procure pessoas qualificadas de acordo com a necessidade da sua empresa naquele momento. Daqui a um ano, você muda esse conselho, se quiser.
Ah, agora o meu problema não é mais marketing, o problema é financeiro. Troco o conselho de marketing para o financeiro. Eu não preciso ter 70 conselheiros me aconselhando. Até mesmo que eu não vou ter tempo de ouvir todos eles. Então, de 3 a 5 pessoas num conselho consultivo com você é o suficiente. Importante do conselho, que se você é um conselho consultivo de uma empresa privada com fins lucrativos, é importante que você tenha um contrato com esse conselheiro, um contrato de prestação de serviço e defina a remuneração. Não deixe ele trabalhar sem um contrato, nem que seja pro bono, que seja tem voluntariado então. Porque ao ele trabalhar na sua empresa como conselheiro, se ele não tem contrato, você pode correr um risco trabalhista também. Então isso é muito importante você ficar atento nesse pequeno ponto. Então, monte seu conselho. Escolha pessoas chaves que possam te ajudar a alavancar o seu negócio na área que você está precisando nesse momento. Rodolfo, não sei qual é a área que eu preciso hoje para minha empresa. Chame então alguém de planejamento inicialmente, ou alguém de governança, para começar esse trabalho de conselho na sua empresa. Tá com dúvidas? Vou deixar um paper aqui embaixo, você abaixa ele, que ele te explica um pouco melhor. Qualquer coisa, pergunta aí, compartilha, se inscreve no canal e eu te espero até a próxima.